Então, meus irmãos, hoje eu quero falar sobre o dilúvio. Hoje eu vou falar de 2 capítulos. Interessante a gente perceber uma coisa aqui já. Eu não vou falar da adoração após o dilúvio, que começa no versículo 20 do capítulo 8. Isso eu vou falar depois, na próxima aula que a gente tiver. Por quê? Porque eu quero gastar um tempo nisso aqui. A gente tem falado aí das etapas de Gênesis e sempre marcando o estilo de adoração. Então a gente falou da adoração lá no Éden, a gente falou da adoração em Caim e Abel, a gente vai falar da adoração aqui também. Depois do dilúvio, a adoração, o culto de Noé para Deus. E fazer uma comparação com o que foi feito no Éden, com o que foi feito por Caim e Abel, o que é feito por Noé com o que a gente tem feito. Essa é a intenção para a gente olhar para o nosso culto e perceber se é um culto agradável ou não. Então, isso é a próxima aula. Hoje eu quero falar do dilúvio, eu quero separar aí a aula em 4 momentos, que é a entrada na arca, o dilúvio em si, o fim do dilúvio e a saída da arca. Os 4 momentos, então, da entrada à saída da arca, é o que nós falaremos nessa manhã. Eu quero deixar uma coisa clara aqui, antes da gente começar a falar da entrada na arca, que o evento aconteceu, tá? O evento dilúvio aconteceu. Natan, não tem muitas evidências científicas disso. De fato, mas você tem que considerar que choveu durante 40 dias, então não vai ficar intacto a coisa para a pessoa ir lá e pegar tudo de mão beijada. Não vai ter isso não. Então, as dificuldades científicas se valem muito aí da forma como aconteceu. Água, chuva, planeta inteiro inundado. Então, ficou o caos aí que não dá para preservar muita coisa se a gente for olhar friamente. Mas existem evidências científicas sobre esse acontecido. Existem algumas coisas que eu vou mostrar, outras não vai dar para mostrar, porque são vídeos longos, a maioria está em inglês, tem muita pouca coisa em português sobre o tema. Mas, por exemplo, tem um professor que ele diz que as movimentações das placas tectônicas, eu vou falar disso quando a gente for chegar lá no dilúvio, que quando a terra escoou a água subiu. Para onde que vai essa água toda? Então houve a movimentação das placas tectônicas formando aí o que a gente conhece hoje como essa movimentação, e ele faz uma análise científica dessas movimentações, mostrando que a idade dessa última grande movimentação de placas tectônicas coincidem com o evento da arca. Então, é um trabalho grande, é um vídeo grande, não tem como trazer, porque primeiro que meu inglês não me permite ficar aqui traduzindo simultaneamente para os irmãos, senão a gente até tentava, mas é um chato. É aquela coisa chata, sabe? Que você tem que ficar parando, prestando atenção, aí ver de novo, porque talvez você não vai entender da primeira, aí ver na segunda, e talvez você vai ter que parar o vídeo, pesquisar coisa na internet para tentar entender o assunto, que é aquele tipo de coisa na escola que a gente não gostava muito, então mas se mostra necessário. Então não trouxe, mas existem, se você pesquisar lá qualquer coisa assim na internet, você vai ver vários e vários trabalhos aí de pessoas defendendo a historicidade da arca com argumentos científicos. Esse é só um exemplo, tá bom? Tem um exemplo que eu vou trazer também, que é o exemplo da arca lá no Monte Ararat. Essa imagem eu vou trazer para os irmãos. Então, algumas evidências, além das evidências culturais, que todas as culturas da época narram um grande dilúvio com proporções mundiais. Então,
Se todo mundo fala, que todo mundo que estava lá fala que teve, é porque a chance de ter acontecido é grande. Várias culturas diferentes narram. A gente tem relatos aí de mesopotâmicos, e aqui eu já vou trazer os relatos. Os mesopotâmicos ali da região falavam, os babilônicos tinham a interpretação deles da coisa, todas as culturas ali da região, e algumas culturas de fora da região também, cultura egípcia, todas as culturas ali da região e fora, elas têm um relato sobre um dilúvio monumental. Então, meus irmãos, há evidências suficientes para crer. Eu não consigo explicar. Tá bom, a gente não consegue explicar muita coisa. Agora, porque eu não consigo explicar, falar que não existiu, aí a gente já parte para um erro. Principalmente se a gente considerar a razão como a principal fonte de autoridade, coisa que não é, porque até a nossa razão ela sofre com os efeitos da queda. Então, não há nada no homem que seja perfeito, nem só a razão. Então, se a gente só der voz à razão, a gente vai acabar em erros também, porque o homem é pecador e tudo nele está depravado. Então, tem coisas que o homem vai tentar explicar. Como ele não vai conseguir explicar, ele vai preferir negar e criar uma hipótese absurda. Um exemplo é o Big Bang. Eu não consigo provar. Tá bom, só fala, eu não consigo. Aí, como não consegue, é melhor falar que não tem e criar outra coisa. Então, por isso que os irmãos não vão ver muitas defesas dessa teoria. A Bíblia aí, do capítulo 7, verso 1, até o verso 16. Deixa eu voltar aqui para o texto da aula. Fala aí sobre a entrada na arca. E o texto diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justos diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também as aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a terra. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo Deus lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé. Aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé e sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis segundo as suas espécies que rastejam sobre a terra, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 na arca de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Então, meus irmãos, Deus ordena Noé aqui, ele diz para Noé entrar com a família. Deus escolheu Noé para recomeçar, porque Noé é alguém da fé, alguém
um descendente da promessa, alguém justo diante daquela geração perdida, que vivia de maneira que agradava a Deus, mesmo no meio daquela geração corrupta que a gente viu semana passada, geração que estava perdida, não queria nada com nada. Noé, mesmo no meio daquele povo, viveu de maneira justa, digna, de maneira que agradava a Deus. Então, ele ordena que Noé entrasse na arca, e Deus determina que ele deveria levar 7 pares dos animais puros, 1 par dos animais impuros, e 7 pares de aves. Então, 7 pares dos animais puros, 1 par, macho e fêmea, de animais impuros e 7 pares de aves, para que eles pudessem se proliferar após o dilúvio. Deus não pede para Noé colocar peixe na arca. Por isso que os grandes peixes, que geralmente são os maiores animais, eles não entram na arca. Porque eles não precisam. Eles respiram na água, não precisa entrar na arca. Então, eles ficam na água. Mas aqueles que precisavam respirar, esses entram na arca, se forem animais puros, 7 pares, 7 casais. Se forem animais impuros, 1 casal só. Vamos lá. Meus irmãos, a lei sobre animais puros e impuros está só em Levítico 11. A gente está falando aí de 1000 anos depois de Noé. 1000 anos? 1000 anos. Um pouquinho mais que 1000 anos depois de Noé, que surge uma listagem falando assim, esses são os animais puros e esses são os animais impuros. Como então Noé sabia quais eram os animais puros e impuros? Aqui há 2 grandes possibilidades. A primeira é que a ideia de animais puros e impuros, Deus deixou lá para Adão já e veio se perpetuando através de Sete e das descendências e dos descendentes da promessa, através dessa tradição oral. Então, olha, os animais puros são esses. Quais são? Os que ruminam e têm o casco fendido. O casco separado assim, e os que ruminam. Quem não tem isso? Impuro. Animal que se move muito perto da terra? Impuro. Animal que não tem escama? Impuro. Animal que não é gafanhoto, basicamente, os parentes do gafanhoto, impuro. O que é puro, então? Os que ruminam, têm a pata fendida, os gafanhotos, os peixes com escama, se tiver barbatana não é puro, tubarão então é impuro. Esses são os animais puros e impuros, e assim foi perpetuando de geração em geração, até que Moisés colocou no papel novamente, porque eles iam entrar em terra de falsos deuses, e eles precisavam ter isso no papel para ninguém sair fazendo coisa errada, porque no papel eles já fazem coisa errada. Imagina se não tivesse o papel. A segunda possibilidade é que Deus explicou para Noé o que era puro e o que era impuro. E Moisés não colocou, simplesmente sim. Mas só levou o resumo lá. E Noé entrou com os animais puros e impuros. Como ele soube? Moisés não quis explicar. Provavelmente aí Deus pode ter falado para Noé, olha, os animais puros são esses e os impuros são esses. Então, essas 2 possibilidades, não dá para saber exatamente qual foi, porque o texto não fala, e aí a gente está só especulando a coisa, mas uma das 2 possibilidades aí certamente aconteceu. Em todo caso, os animais impuros são os animais, como eu falei, que têm casco fendido. Os impuros são os que não têm o casco fendido e não ruminam. Então, por exemplo, camelo, ele rumina, mas não tem o casco fendido, por isso que é impuro. Porco, ele tem o casco fendido, mas ele não rumina, então por isso que ele é impuro. E é interessante, meus irmãos, então aí porco, dinossauro, coelho,
lagartos, rato, leão, esses animais não são puros, por isso que só foi levado um parzinho de cada. Dentro dos animais aquáticos há puros e impuros, e dentro das aves há puros e impuros, só que dentro das aves, Deus ele manda levar 7 pares de todos. Então, mesmo tendo animais puros e impuros dentro das aves, Deus manda levar 7 casais de aves para a arca, e assim vai lá. Só as aves têm esse precedente de poder entrar 7 casais, mesmo dos impuros. Se os irmãos olharem bem, eu sei que os irmãos provavelmente nas aulas de biologia não gostavam muito das aulas, mas existe uma taxonomia que mostra que há uma subordem específica aí. Por exemplo, vamos lá os irmãos, aqui, ó, pronto. Tá vendo aí, os irmãos lembram disso nas aulas? Conseguem enxergar? Reino, filo, classe, ordem, família e gênero. Então vamos lá. O reino Animalia, irmãos, vamos lembrar aí, Chordata é o reino, que é quem tem osso, vertebrado, que é vertebrado. Mammalia é a classe, que é mamífero, são os mamíferos. Artiodactyla é a ordem. Ruminantia é a subordem, ruminante é quem rumina. E pé, coração, a infraordem, que são quem tem os cascos fendidos. Então, existem alguns animais que estão dentro dessa classe, e esses são os animais puros. Quais são eles? Vamos lá. Veados, cervos, renas, bois, búfalos, antílopes, gazelas, girafas, búfalo, cabra, ocapes. Já viram ocapes? Ocapes parece uma girafa com metade zebra, metade girafa. Tem na África um animal desse aí. Ovelhas, gnus e alguns outros animais que foram extintos. Então, são só esses animais que foram levados em 7 pares. Só esses. O resto foi um casal só. Dos insetos, só gafanhoto e os derivados de gafanhoto é que foram levados em 7 pares, o resto foi um só. Então, meus irmãos, com isso, a gente marca aí que não foram muitos os animais que foram levados em 7 pares. Porque a ideia do texto é que Noé levou 7 casais de bois, ou de gado, né? Só que ele não levou 7 casais de gado Nelore, 7 casais de gado Angus. Ele não levou a subespécie da coisa, a raça da coisa. Ele levou a espécie só. Então, isso diminui a lista para... eu acho que o número de mamíferos hoje, de espécies, é 5.000 mamíferos. 5.500 mamíferos. Você pega número de répteis, dá 10.000. Número de aves dá 10.000. Número de insetos dá 1 milhão. Só que dos insetos, qualquer inseto que faz enxame é impuro. Então, por exemplo, formiga, abelha, vespa, tudo que é insetinho pequeno, levou um par. Levou 2. Então, pensa quantas formigas caberiam num metro quadrado. Também não é todo réptil que é grande. A gente às vezes olha para as cobras lá e fica, meu Deus, uma anaconda de 7 metros. Você não precisa levar a anaconda de 15 metros, você leva o filhote, como o nosso irmão Edmilson falou bem semana passada. O filhote da cobra não vai ter 7 metros.
A gente olha aqueles grandes dinossauros, os dinossauros foram para a arca, tá? Aqueles grandes dinossauros, nossa, o Tiranossauro Rex, como ele entrou na arca. Gente, o Tiranossauro Rex tinha 3 metros de altura adulto. Ele era um monstro, é um monstro, mas também não é... A gente às vezes superdimensiona a coisa. Não era muito maior do que, por exemplo, um elefante de altura. Então, coube todo mundo. Às vezes a pessoa fala, não coube, não é possível caber todos os animais do mundo. Não foram os grandiosos animais, não foram. Porque esses são aquáticos, esses ficaram na água mesmo. Agora os de terra, os grandes de terra, se foram em filhote, cabe. Lembra, uma arca grande, 144 metros de comprimento por 23 de largura. 4 pavimentos, térreo, 3 andares. Você colocar filhote, cabe. E como que come? Outro dia eu estava vendo um rapaz falando, como que teve na arca de Noé, o tiranossauro era herbívoro? Aí a gente volta para o que a gente falou semana passada. Noé teve 100 anos para preparar a alimentação para essa galera. Então aí, ó, você coloca lá, Noé pode ter levado carne a mais para comer lá dentro, para os carnívoros, para a família dele. A Bíblia não diz que Noé adotou uma dieta vegetariana lá na arca. Ele pode ter levado alguns animais para não preservação, mas para o abate. A Bíblia diz de 7 pares, ou 2 pares, ou 1 par, daqueles que seriam preservados na arca. Então, você alimentar também um filhote é mais fácil do que se alimentar um tiranossauro. Claro, a ideia do filhote é muito boa, porque se você levar um tiranossauro de 3,65 metros para dentro de uma arca cheio de bichinho maravilhoso, ele vai fazer a festa. Agora, se você levar um filhote, talvez até um ovo da coisa, levar um ovo para o evento dos répteis, você já diminuiu o espaço aí. Quantos ovos, mesmo pega uns ovos grandes aí, quantos ovos cabem no metro quadrado? Então, meus irmãos, grande mesmo assim, vamos lá, que entrou necessariamente um pouquinho maior, não tem um animal gigantesco que entrou pequeno, que entrou filhote na arca. Então cabe. Natan, mas é muito inseto, 1 milhão de espécies de insetos. Só que quantos insetos você conhece que são grandes? Não tem. Você pega aí formiga, abelha, tudo miudinho. Então, meus irmãos, se Noé, vamos supor que ele fez 3, se Noé separou bem, deu para ter um pavilhão ali para os insetos, um pavilhão para os filhotes de répteis, ali talvez no ovo ainda, um pavilhão para os animais de gado, os mamíferos, e um pavilhão para a família dele. Cabia. Todo mundo entra depois dos 7 dias, então Deus 7 dias antes avisa que vai acontecer a coisa, e a partir desses 7 dias ele começa a organizar os animais lá na arca, e aí, quando dá o 7º dia, Noé entra, Deus sela a porta onde eles entraram, e aí começa o dilúvio, propriamente perto do ano 1600, uma forte chuva durante 40 dias e 40 noites, em que Deus começa a chover depois de selar a porta, e o fato de selar a porta tem um significado importante, que é Deus preservando aquela arca, é Deus cuidando daquela arca, é Deus mantendo aquela arca selada e deixando claro que ali dentro está quem continuará o mundo. Lembra, a portinha pequena, tinha 50 centímetros por ali que Deus vai continuar o mundo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que algumas aplicações para as nossas vidas é que, mesmo quando parecer impossível, a gente tem que obedecer a Deus. Imagina se receber a tarefa: construir uma arca, eu vou trazer os animais do mundo aí.
Tá doido. Noé fez. E graças a Deus que fez, senão a gente não estava aqui para contar a história. Também é necessário saber esperar em Deus. A gente não sabe quando, mas se Deus falou que fará, Ele fará. Noé ficou 100 anos esperando o dilúvio. 100 anos construindo a arca. 100 anos fazendo as coisas. Provavelmente 100 anos escutando graça de quem passava do lado. Tu vai fazer uma arca para um negócio que nunca aconteceu? Vai chover? Tá, beleza, obrigado. Mas aconteceu. Porque Noé soube viver pela fé, com a certeza de que aquilo que Deus tinha falado que aconteceria, acontece. E assim temos também que viver com essa certeza. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele prometer, Ele vai cumprir. E também dizer que Deus cuida de nós em todos os momentos de maneira perfeita. Então, Deus não nos abandona. Pelo contrário, Ele cuida de nós, Ele está conosco, Ele nos ajuda, Ele é o nosso refúgio, Ele quem garante a nossa salvação todas as vezes. Depois nós passamos para o dilúvio, do verso 17 ao verso 24, que diz que durou o dilúvio 40 dias, cresceram águas, levantaram água sobre a terra, predominaram as águas, cresceram sobremodo na terra, a arca, porém, vagava sobre as águas, prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e aqui tal, cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Então, ninguém conseguiu subir porque a água chegou até lá, e passou 15 côvados, então 7 metros quase, do pico mais alto do planeta. E os montes foram cobertos, pereceu toda a carne sobre a terra, dos animais, tudo que tinha fôlego, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres, o animal, o réptil e Noé, o que eles estavam, ficaram. Somente as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Aqui é importante dizer uma coisa. O dilúvio foram 40 dias e 40 noites de chuva, 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 chuva. Se a gente considerar, eu vou mostrar que talvez não fosse esse o pico mais alto do planeta mais para frente, mas se a gente considerar hoje o pico mais alto do planeta como 8.856 metros, que é o cume do Monte Everest, 49 metros, perdão, a água sobre a terra chegou a 8.857 metros de altura. Eu fiz as contas, eu tentei, eu me perdi no meio. É assim, é algo na casa dos... Acho que eu anotei aqui. Não anotei, não. É algo na casa aí de 90 milhões de vezes a chuva em um dia do que choveu em São Sebastião e causou aquele estrago todo. Sabe a chuva de São Sebastião? Causou estrago enorme. 90, acho que esse é o número, 90 milhões de vezes essa chuva aí. Pega essa chuva, piora ela 90 milhões de vezes. Essa era a chuva. Foi uma chuva intensa, 40 dias, 40 noites, sem escoamento, a água só subindo, só subindo, só subindo. Mas, que é importante, além da chuva, eu quero dizer também que além da chuva, Deus se valeu de outros recursos para acabar com a terra rapidamente. Então, por exemplo, mandar a chuva, ainda tinha possibilidade de alguém ficar vivo. Você vai mandando a chuva, por pior que seja o lugar, quem está em cima, ele vai começar a se preparar de alguma maneira. 40 dias dá para fazer muita coisa no desespero. Por isso que a minha teoria maluca vem aqui. Se os irmãos lembram bem, então, acho que não tenho aqui. Não tem aqui mesmo. Tá. Aqui é o monte, aqui é o... Aqui, ó. Se os irmãos lembram bem, caiu uma cratera, ou
caiu uma cratera? Caiu um asteroide do céu, matou os dinossauros. Lembra dessa história aí? E aí criou-se poeira e blá blá blá. O que na escola não se tinha, na minha época pelo menos não se tinha descoberto ainda, é que provavelmente esses asteroides criaram tsunamis de, olha o número, 1,6 quilômetros de altura. Você já viu o filme de terror, O Dia Depois de Amanhã, que aparece aquela onda gigante, que o Titanic está sendo carregado junto e só vem? É maior que aquilo. Natan, o asteroide caiu mesmo. Tá lá o buraco. Ou alguém foi lá e começou a cavar aquele buraco do nada e... foi único? Provavelmente não. Já estão se achando outros asteroides que caíram na Terra no mesmo período. Por exemplo, África tem um também. Então, por exemplo, eu trouxe aí, recentemente, a cratera Nadir tem cerca de 8,5 km de diâmetro e 300 metros de profundidade. Ele bateu e caiu 300 metros para baixo do nível do mar, gerando assim mais uma tsunami. Então, o asteroide no Golfo do México desencadeou poderosos tremores de terra, está aqui, tsunamis e uma tempestade de fogo, que nossas simulações, vou pular aqui um pouquinho para os irmãos terem ideia, nossas simulações sugerem que a cratera, aqui blá blá blá, isso teria gerado um tsunami, dá para aumentar aí, aqui. 1 quilômetro de altura, 1,5 quilômetro de altura. Então, pense em alguns asteroides caindo ao mesmo tempo, gerando vários tsunamis ao mesmo tempo. Para mim foi assim, então, que a vida acabou tão rápido na Terra, que não deu para ninguém correr. E aí os que estavam em cima, depois já morreram, não conseguiram nem pegar nada embaixo e morreram porque a chuva chegou lá. Então, por isso que quem estava em cima não teve muita vantagem, porque 2 quilômetros de altura, que é o que dá aí, já é um estrago considerável. De uma vez só, na velocidade que veio, acabou com tudo. Então, vamos para cima e vamos fazer um barco lá em cima. Material da onde? Então, sem chance para o homem. E aí os que sobraram só demoraram mais para morrer. Os animais morreram, a maioria já nesse primeiro tsunami. Os que estavam em cima demoraram um pouco mais. E eu vou defender ainda que a Terra não tinha esse tamanho todo de altura, que a movimentação, lembra, o que faz a montanha ser grande é placa tectônica. Os irmãos lembram aí, aulinha de geografia. Eu sei que os irmãos, muitos de nós não gostávamos dessas aulas, mas geralmente onde está uma placa tectônica com a outra, vai movimentando e o solo sobe e forma as cordilheiras montanhosas ou os vales profundos. Então, foi assim que muita gente morreu logo de cara. Os animais, a maioria todos morreram já com isso. E depois Deus mandou uma chuva aí grande durante 40 dias e 40 noites, que foi chovendo, 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 até inundar tudo e passar aos 7 quilômetros aí, 7 metros acima do pico mais alto da Terra. E por fim eles saem da arca, então, e aí depois de 1 ano quase dentro da arca, então olha, eles ficaram 1 ano dentro da arca. Eles não ficaram 3 dias, 40 dias, os 150 dias, não. O evento da arca durou 1 ano, lá com os animais, até que Noé vê que a terra está seca, desce lá provavelmente no Monte Ararat mesmo, abre as comportas, e aí começa a espalhar os animais, começa a espalhar
os homens também. Como chegamos... Vamos lá, vou responder essa pergunta antes da gente ir. Como os animais chegaram na América de novo? Simples. Se você for na Rússia, existe um caminho chamado Estreito de Bering. Dependendo do momento do ano, aquele estreito todo, ele fica congelado. E é coisa assim, meus irmãos. O estreito... A Rússia é literalmente isso. Quem já jogou War, é mais ou menos aquilo mesmo. A Rússia está aqui, o Canadá, Estados Unidos está aqui. O Canadá está um pouquinho aqui, acho que é território americano mesmo. Está aqui, ó. Não é território canadense. Os Estados Unidos está um pouquinho mais para baixo, assim. Quem já viu aquele filme, não sei quem já viu no Discovery Channel, os caras que caçam caranguejo. Caçam não, eles pescam caranguejo. Aí o mar todo revolto, eles estão lá sempre com frio, caranguejão desse tamanho. É lá no Estreito de Bering. E é por lá que, dependendo da época do ano, você consegue cruzar a pé. Se você pegar os fusos horários, lá é onde acontece a divisão. Então, 0 é Londres, né, como os irmãos sabem, lá no Big Ben, o Brasil está mais 4, mais ou menos 4, agora não lembro. E lá acontece, apesar de ser um aqui, Praia Grande, São Vicente, basicamente, um é 23 horas do sábado, o outro é 23 horas do domingo, já por conta que lá quebra o fuso horário. Mas é uma coisa assim, um está do lado do outro. Tem ilhas lá que estão uma ligada à outra quase, só que um é território russo, outro é americano. E aí, meus irmãos, aí tiver congelado, você atravessa aquilo andando. Não sei quem já foi ali no Itararé, que tem aquela ilha no meio do mar ali, mas se tiver a maré baixa, você vai andando até ali, e depois a maré sobe, você não fica lá olhando até esperar a maré baixar de novo. Ou volta nadando. Basicamente a mesma coisa. E aí se passa por lá, e aí se vem para baixo aqui. Essa é a principal ideia de como os homens chegaram na América. Certo? Até porque depois também os barcos continuaram, então quem descobriu a América, a gente diz que é Cristóvão Colombo, mas há registros de vikings chegando na América 1000 anos antes de Colombo, 600, 700 anos de Colombo. Assim, chegaram, não colonizaram, mas chegaram, vieram aqui, dá para chegar, dá para vir. Então, meus irmãos, isso explica aí por que após o dilúvio, pareceu, mesmo com separação dos continentes, ainda tem gente aqui. Tinha gente aqui quando chegaram lá os índios e tinha gente espalhada pelo mundo. E se você pegar bem, ó, a gente vai falar disso, mas se você pegar bem, a Turquia aqui está ligando a Ásia, ó, aqui é a Ásia, aqui é a África, aqui é a Europa. Então, se eles pararam aqui em cima já é a Europa também. Então, se eles pararam aqui, cada filho foi para um lado, um filho foi para a Europa, outro filho foi para a Ásia, ali Irã para lá, o outro filho foi para o Iraque, Israel, para cima aqui é a Rússia. Então, espalhou fácil, porque a Turquia de fato é o coração do planeta, assim, é o lugar mais, bem coração do planeta, que liga os 3 continentes. Os 3 continentes aí do mundo estão ligados na Turquia. O resto está mais afastado, né, que a América e a Oceania. Certo, meus irmãos? Então, o dilúvio aconteceu, eles foram preservados, caíram no lugar perfeito para depois propagar a espécie aí de novo, os animais também, e assim todas as coisas.